Alô, alô! Está no ar mais um programa da Rádio da Proíndio. O programa de hoje é sobre o assunto mais falado nas últimas semanas, a vacina contra a Covid-19. Quando ela vem? Quando vier, vai ser segura? Em quanto tempo vamos estar protegidos para voltarmos à vida normal? Ela vai chegar às comunidades mais isoladas? Vamos tentar responder a todas essas perguntas com a ajuda de especialistas em saúde, para entender quando conseguiremos ser vacinados. Tá todo mundo cansado do isolamento social. Não vemos a hora de estarmos seguros para sair e encontrar os amigos e parentes. A boa notícia é que a vacina está chegando. A má notícia é que é só para o ano que vem. E não se sabe quando chegará até Óbidos e Oriximiná. A espera não vai ser fácil. Os casos de contaminação e morte pelo novo coronavírus voltaram a crescer muito, aqui no Brasil e em todo o mundo. O principal motivo desse descontrole da pandemia é, segundo os especialistas, justamente o relaxamento com os cuidados e com as medidas de prevenção. Conversamos no dia 3 de dezembro com o Dr. Caio Rosenthal, um dos médicos infectologistas mais respeitados do país, sobre a situação atual da pandemia. Bem, no mundo inteiro já existem 62.844.000 casos de pessoas contaminadas pelo Covid. No Brasil, esses números chegam a 6.388.000, sendo que 173.862 brasileiros já morreram. Vale lembrar que o número de casos está subindo agora. Houve uma tendência para diminuir até no finalzinho de outubro, começo de novembro, mas em função do relaxamento das medidas de prevenção, quando todo mundo já não aguenta mais, todo mundo acha que já pode ficar livre porque o número de casos está baixando, todo mundo já pode abaixar a guarda. Então, o que aconteceu? O número de casos começou a subir. Já houve mais aglomerações, houve mais pessoas celebrando, houve mais festas, houve mais encontros, houve mais relaxamento em relação às máscaras. Nem todo mundo acha que precisava lavar as mãos, então não teve jeito. O vírus veio mesmo, é um vírus extremamente agressivo e oportunista. Ele aproveitou essa vacilada das pessoas e começou a aumentar o número de casos. Por isso é muito importante reforçar as medidas de prevenção, principalmente o isolamento social. Não podemos desperdiçar todos os esforços que fizemos até agora. Precisamos continuar firmes por mais um tempo para estarmos todos e todas bem quando a vacina chegar. Até lá, muito cuidado, porque o vírus segue agindo e provocando a doença que pode matar. A gente tem que lembrar sempre que não é porque vai chegar a vacina que a gente agora tem que relaxar as medidas de prevenção. Como a gente não sabe quando essas vacinas vão chegar, o Brasil é um país muito grande, até toda a população receber a vacina vai demorar, então nesse intervalo pode haver ainda muitos casos de Covid e infelizmente ainda teremos muitos óbitos. Então não podemos de modo algum relaxar as medidas de prevenção. Ao contrário, a gente tem que evitar grandes aglomerações, evitar festas, evitar celebrações e mesmo quando é ao ar livre, a gente não pode ficar pertinho um do outro sem uso de máscara. Então essas medidas não devem ser relaxadas apenas porque a gente sabe que um dia vão chegar as vacinas. Vamos nos cuidar e vamos evitar mais mortes por aí. Desde que a pandemia se espalhou, o mundo inteiro está atrás de uma vacina. Existem inúmeras sendo testadas no mundo todo para garantir que todos e todas tenham acesso a vacinas seguras e eficazes. É o que nos explica o Dr. Caio. As vacinas que serão licenciadas, ou seja, autorizadas para uso na população, são extremamente eficazes e extremamente seguras. E é assim que tem que ser uma vacina. Tem que ter eficácia comprovada, tem que funcionar, em outras palavras, e tem que ser muito segura, sem efeitos colaterais muito graves.
E os órgãos que regulam isso, que licenciam a vacina, são órgãos extremamente sérios no mundo inteiro. Já existe bastante experiência para a gente poder contar com a certeza de que essa vacina é segura. Quer dizer, são órgãos reguladores muito rígidos e muito disciplinados. Então, não há motivos de preocupação, uma vez que essas vacinas estão autorizadas em outros países para serem usadas na população, porque são vacinas que já passaram por inúmeras fases e já foram muito bem estudadas, e as autoridades científicas, se deram licença para elas serem administradas na população, é porque realmente elas são muito seguras. E só para lembrar, uma boa vacina, para ela ter bastante eficácia, ela tem que ter pelo menos 60% de eficácia. E a gente está percebendo que essas vacinas que estão sendo importadas e que provavelmente serão adquiridas no Brasil, elas têm altíssima eficácia, ao redor de 90%, 95%. Então, essas vacinas são muito bem-vindas e são esperadas com muita ansiedade. Uma vez que as vacinas que estão em teste sejam aprovadas, a vacinação vai acontecer em etapas. Conversamos com a epidemiologista doutora Carla Domingues, que foi coordenadora do Programa Nacional de Imunizações do Ministério da Saúde, para entender os desafios de distribuição das vacinas contra o novo coronavírus e especialmente para as comunidades mais distantes na Amazônia. O desafio para fazer uma vacinação como essa é você conseguir vacinar o maior número de pessoas no menor prazo de tempo, né? Porque quanto mais rápido nós vacinarmos a população, mais rápido ela vai estar protegida e menos ela vai ter a chance de ter contato com o vírus e adoecer. E quem executa hoje as ações de imunização, na maioria das vezes, são as secretarias municipais e estaduais, né? O Ministério da Saúde apoia algumas vezes na Operação Gota, trabalhando junto com a aeronáutica, mas na maioria das vacinações são realizadas pelos municípios e pelos estados. Então, essa estrutura vai ser acionada. Mas como aponta a doutora Carla, ainda não está claro qual o plano do governo federal para a vacinação. Eu acho que é importante a gente entender qual vai ser a estratégia que o Ministério da Saúde vai adotar, né? Eu acho que a gente sai na frente de muitos países, porque nós temos 2 laboratórios produtores no Brasil, né? A Biomanguinhos, né, que está fazendo um acordo com um laboratório privado, e Butantan, que está fazendo um acordo com outro laboratório. Então, nós temos a capacidade de, a curto prazo de tempo, já ter 2 laboratórios nacionais que vão ter a capacidade de produzir vacinas. Então, no primeiro momento, a gente vai receber a vacina dos laboratórios estrangeiros, mas em curto prazo de tempo, esses laboratórios vão poder produzir a vacina. Mas, infelizmente, né, o que nós estamos vendo? O governo só está falando que vai comprar de um laboratório, que é de Biomanguinhos. Né? O outro laboratório, que é o Butantan, apesar de ter essa capacidade, não existe nenhum acordo de compra do Ministério da Saúde para esse laboratório. Se nós só ficarmos com um laboratório, nós vamos conseguir vacinar a população, mas a médio prazo. Então, isso pode ser que a gente ainda continue convivendo com o Covid ao mesmo tempo. Se o Ministério da Saúde adquirir a vacina de outros laboratórios, seja do Butantan ou inclusive até de outros laboratórios privados, vai fazer com que a gente possa fazer uma vacinação mais agressiva, né? E a gente, em um menor tempo, diminuir essa circulação do vírus da Covid. Então, o que a gente espera? Que o Ministério da Saúde ouse, né, do mesmo jeito que ele sempre fez com outras campanhas, né, e que a gente possa receber o maior quantitativo de vacina no menor curto prazo de tempo e para que essa campanha seja exitosa. A pergunta que todo mundo quer saber é: quando começa a vacinação e quando vamos voltar à vida normal? Fizemos estas perguntas tanto para a doutora Carla quanto para o doutor Caio. Eu não acho que nenhum brasileiro vai estar recebendo a vacina em janeiro, né? Nós estamos entrando em dezembro e eu acho que em março essa primeira população mais vulnerável vai estar recebendo. Mas claro que desde que, né, os 2 laboratórios terminem a fase 3, apresentem os resultados promissores, dizendo que a vacina é eficaz e segura e que a Anvisa autorize, né? Então, eu acho que a gente pode pensar numa vacinação ali no final de março, começo de abril. Tomara, né, que a gente consiga antecipar,
né, que possivelmente no começo de fevereiro isso aconteça. Mas eu acho que o cenário mais promissor, né, e mais pé no chão é termos uma vacinação no final de março, começo de abril. A nossa população são 200 milhões de pessoas, então realmente, para pensar em vacinação da população como um todo, vai demorar um pouco. Mas lembrando, né, de novo aquela premissa, se nós conseguimos vacinar 100 milhões de brasileiros, nós vamos ter um impacto importante na diminuição da circulação do vírus, e essa população que não foi vacinada, ela será protegida indiretamente. Então, por isso é necessário que a população-alvo compareça aos postos de saúde, façam adesão à vacinação, porque dessa forma nós poderemos proteger aquela população que não vai ser beneficiada nesse primeiro momento. Na minha avaliação, eu acredito que só no final do ano que vem, no final de 2021, é que a gente vai ter uma quantidade de pessoas suficientes vacinadas aqui no Brasil para a gente ficar seguro. E até lá, então, não tem jeito. Precisamos continuar atentos e atentas e nos cuidando como no começo da pandemia, como alerta a doutora Carla. É importante que a gente continue falando isso, né? Que independente de termos uma vacina, até que você tenha realmente a diminuição da circulação do vírus, e isso pode demorar mesmo durante a vacinação, que a população continue lavando as mãos, né? Usando álcool gel, mantendo o distanciamento e o uso de máscara. Essas medidas são fundamentais para que a gente possa proteger a pessoa, né, individualmente, mas principalmente que ela possa proteger o outro, né? Nós temos que pensar numa ação de responsabilidade social. Não adianta eu pensar só em mim, eu tenho que pensar no outro. E como é que eu penso no outro? É mantendo essas medidas, né, de proteção coletiva, porque é dessa forma que a gente impede que o vírus se espalhe. E assim encerramos o programa de hoje. Qualquer novidade sobre as vacinas que impactem as comunidades, voltamos a falar aqui. Enquanto isso, não se descuidem das medidas de prevenção. Um beijo, até o próximo programa!